E aí, pessoal, vamos lá para mais um episódio de Fator Coruja, o podcast que alia filosofia, educação e ciência. Eu sou o seu host, André Hedlund, trabalho com psicologia da educação e neurociência aplicada à educação, principalmente em contextos bilíngues, e hoje a gente vai falar sobre uma minissérie que tem dado o que falar. A minissérie mais recente, acredito, que saiu há pouquíssimo tempo na Netflix, chamada Adolescence. Uma minissérie que é um soco no estômago, extremamente brutal, dura, mas que traz uma mensagem importantíssima. Então vamos falar o que está acontecendo com os nossos jovens? Vamos lá! Pois bem, gente, qual que é o tema central dessa série, a adolescência da Netflix? Primeiro eu queria elogiar muito a série. A série é sensacional. O jeito que ela foi gravada é incrível. Ela foi, se eu não me engano, um dos roteiristas é um dos protagonistas, o pai do adolescente, que é interpretado por um ator britânico que eu gosto muito, Stephen Graham, e ele decidiu, depois de falar com seus produtores, inclusive, uma curiosidade que um dos produtores que aparece lá no último episódio é o Brad Pitt, exatamente. E eles decidiram gravar todos os episódios, são 4, em plano sequência, então é uma tomada só. É bem intenso, parece que a gente está dentro da vida daquelas pessoas, naquela 1 hora de gravação, muitas coisas acontecendo. A coreografia, a logística, a sequência, assim, tudo fenomenal, gente. Vale a pena assistir. Mas eu já vou avisando. Se você for pai, mãe, família, se você tiver crianças aí no seu contexto de trabalho, se você for educador como eu, essa série vai arrancar um choro e um pensamento assim muito... Como é que eu posso te escrever? Eu acho de vulnerabilidade, né? O que a gente consegue fazer nesse estado em que a coisa chegou? Eu me senti muito assim. Terminei de assistir agora com a minha esposa, a gente assistiu o último episódio e chorei, fiquei muito triste porque a situação é de fato muito dura, muito brutal. Se você não assistiu ainda e quer assistir, eu vou começar a dar os spoilers agora. Então pare, assista, depois você volta aqui para me assistir, tá bom? Então, spoilers. A série segue a vida de um adolescente que tem 13 anos, um jovem britânico, que foi acusado de assassinato. Ele matou uma colega a facadas num estacionamento de uma cidade que agora não me vem o nome, mas uma cidade do Reino Unido. E logo de cara a gente vê a polícia entrando, arrombando inclusive a porta da casa desse adolescente, levando o adolescente para a delegacia de polícia e tudo que acontece aí. Nesse momento a gente não tem muita certeza se o jovem de fato matou a colega ou não. Ele nega, diz que não foi ele mostra todas as emoções que a gente espera de alguém que foi acusado de maneira errada, mas enfim, fica um pouco no ar os pais, principalmente o pai dele, né, que tem um protagonismo muito importante nesse episódio, acho que no último episódio também, só que a mãe e a irmã também fazem um papel muito complementar para envolver a gente nessa trama familiar, né, mas... No primeiro episódio, a gente vê a total confiança do pai no seu filho, que está, infelizmente, mentindo, né? Porque no final do episódio, de fato, a polícia encontrou uma gravação mostrando que esse jovem, esse adolescente, foi interpretado por um ator britânico que eu tiro o chapéu, gente. Um jovem que, se não me engano, tem 15 anos, chamado Owen Cooper. Sensacional, que atuação que ele fez. E aí no final a gente vê, de fato, a cena da morte da menina levando as facadas no estacionamento. Então, uma cena brutal e mesmo confrontado com essa imagem, com essa cena diante do seu pai, que fica sem palavras, não sabe o que fazer, assim que ele assiste do lado
do seu filho, ele não diz nada, ele não se culpabiliza, ele não se declara culpado. Não necessariamente, isso vai demorar um pouco, tem um processo. Mas eu acho que o mais importante para esse episódio do Fator Coruja é a gente lembrar que eu tenho falado há algum tempo, principalmente no último episódio, sobre a questão das redes sociais, das telas, do acesso ilimitado que as crianças e adolescentes têm a qualquer coisa que elas quiserem. Eu já citei em alguns momentos que eu visito escolas e essa é a grande preocupação. Algumas coisas já aconteceram em algumas escolas que eu visitei, mas, de novo, esse tema tão importante. Eu estava lendo agora, pouco tempo, no perfil de uma querida amiga, uma profissional competentíssima, incrível, a Virginia Chaves, neuro. Dê uma olhada no perfil dela, vou deixar aqui para vocês. E ela fez um carrossel falando um pouquinho sobre aquela questão que eu discuti já no último episódio, que as crianças não têm capacidade mental para administrar certas coisas, né? Então, proibir essas coisas deveria ser o básico. Por quê? Porque se eu dou para a criança uma ferramenta que garante acesso a qualquer coisa, ela não tem condições biológicas de maturação cerebral mesmo, de falar, eu não posso fazer isso porque isso é errado. Eu não posso entrar nesse site e assistir isso porque isso é errado. Dependendo da idade dessa criança, ela simplesmente vai pelo impulso. A gente que é adulto entende melhor as consequências. A gente consegue parar alguns pensamentos intrusivos. A gente tem um controle inibitório mais desenvolvido. Mas mesmo assim, em algumas situações, a gente também perde o controle porque está todo mundo viciado nessas ferramentas digitais, infelizmente. Você deve estar me assistindo aí do seu celular ou da tela de um computador, não faço ideia. Quando foi a última vez que você ficou algumas horas sem entrar no seu computador, sem entrar no seu celular, sem mexer nas redes sociais, né? Então, você dorme com o celular, você vai para o banheiro com o celular, a gente está viciado. É uma realidade, eu acho que a gente comprou essa narrativa de que é assim, tem que ser assim, porque o mundo funciona assim, o meu trabalho precisa disso. Eu, por exemplo, falo isso toda hora, né? Eu tenho que gravar essas coisas aqui que eu estou gravando usando meu celular e usando o meu computador e as câmeras e tudo mais, e tenho que postar esses conteúdos, então esse é o meu trabalho. O problema é quando isso faz parte, e assim, uma boa parte, uma parcela muito significativa do nosso tempo livre, né? Quando a gente está usando o celular e as telas toda hora para fazer qualquer coisa relacionada com a nossa ideia de lazer. Aí o alerta já é mais complicado, né? Alerta vermelho, porque aí a gente tem que entender que para que o cérebro se desenvolva de maneira saudável, a gente precisa de conexão humana, a gente precisa sair da tela e olhar as pessoas no olho, né? A gente tem que interagir socialmente. E é por isso que eu queria destacar, então, algo que me chamou muita atenção nessa série, nessa minissérie, né? São 4 episódios de 1 hora, mais ou menos, e foi no episódio final. Foi uma cena, assim, que eu senti bastante, apesar de não ser pai, né? Eu trabalho com crianças, eu estive há poucos dias aí viajando pelo sul do Brasil, falando diretamente com crianças na sala de aula. E essa cena foi muito doída porque mostra a falta de compreensão dos pais. Por que isso aconteceu com a gente? O que a gente fez de errado? A gente poderia ter feito algo mais, né? Ou diferente. E é justamente no aniversário desse pai, interpretado pelo grande Stephen Graham. E alguém, no começo do episódio, eles vão tomar café, só que o café é interrompido porque ele tem uma van. Se eu não me engano, ele trabalha como encanador, ele tem uma empresa grande, né, com encanadores ou algo assim. E ele trabalha com essa van e
uns moleques lá picharam na van uma palavra, pervertido. E ele tentou lavar com sabão e água, não saiu, e aí não comeram café da manhã, ele, sua esposa e sua filha foram para uma loja para comprar algum produto que removesse essa tinta, né? E aí a gente começa a ver como as coisas vão acumulando. Ele vai chegando a um ponto que ele fica extremamente irado, com muita raiva, e ele compra uma tinta azul, joga por cima da van ali no estacionamento dessa loja. Ele briga com esses dois moleques, esses adolescentes mesmo, que fizeram isso. A gente não tem certeza se foram eles ou não, mas é muito provável que sim. Ele pega um deles, quase bate nele, pega a bicicleta, joga. Então é um momento de muita ira, de raiva mesmo, acumulada, porque ele está tentando levar a vida, né, de maneira mais ou menos normal, porque o filho dele está preso. O filho dele passou um ano praticamente longe de casa, passou por um reformatório, teve sessões com vários psicólogos. O terceiro episódio, aliás, retrata muito bem isso, uma sessão inteira com uma psicóloga, que é muito intensa também, a atuação tanto da psicóloga, que é outra atriz que eu gosto bastante, a Erin Doherty, né? E esse menino, Owen Cooper, sensacional. Enfim, então nesse último episódio, depois de tudo isso, a gente vê essa ira se construindo, se acumulando, até que todo mundo, aos prantos, nessa casa, tem que lidar com essas emoções. Então eles estão lá no quarto, a mãe e o pai estão tentando entender por que isso aconteceu, né? Então até esse último momento, dessa última cena, né, da série, a gente não sabe exatamente o que aconteceu na família, se tem algum histórico de abuso, de violência, a gente não entende muito bem. Até que eu acho que a gente recebe uma explicação que faz sentido, né? E é assustadora. É que mesmo quando não existe nenhum tipo de abuso físico ou verbal, psicológico, sexual, as crianças, elas ainda estão expostas a um mundo muito perigoso, que é o mundo da internet, né? Vou falar de novo do livro aqui do nosso querido Jonathan Haidt, Geração Ansiosa, e ele diz o seguinte. Essa frase aqui é muito importante. Estamos super protegendo nossos filhos no mundo real e não os estamos protegendo bastante na internet. E nessa cena fica claríssimo que esse menino vivia trancado no quarto. Ele ficava várias horas no quarto. Quando ele ganhou o seu computador, ele ficava nas telas. E é interessante porque essa cena junta muitos aspectos, né, da vida dessa criança, que a gente começa a entender. Até certo ponto, é uma criança que interage, que gosta de brincar, que desenha, mas ela tem uma certa, vamos dizer assim, ela não se encaixa em alguns contextos sociais. O pai fala que levou ele para fazer futebol, mas ele era muito ruim, não conseguia jogar, e aí os pais ficavam rindo dele, e aí levou ele para tentar fazer boxe, mas também não deu certo, porque ele não se adaptou. Então a gente vê que ele tem alguma certa, talvez, ele não é muito social ou sociável, né? Ele tem alguma característica da sua personalidade que não permite ou que dificulta, vamos dizer assim, os relacionamentos. Então a gente entende isso. E aí, quando ele se encontra nesse mundo virtual, por meio das telas, ele se sente protegido, talvez, né? Mas aí ele é exposto a todo o tipo de porcaria, né? E a gente sabe disso. E aí fica claro, também no episódio 2, que existem vários grupos na internet que induzem, principalmente as crianças e adolescentes, principalmente os meninos, a achar
que eles têm que tratar as mulheres de maneira X, né? Isso está muito baseado em uma questão de violência sexual, de assertividade, de poder físico, de machismo, de misoginia, de tudo isso num pacote que hoje é o que dá o tom, inclusive, em várias redes sociais, né? Então, se a gente deixar uma criança vulnerável, que tem aí seus 12, 13, 14 anos, numa rede social, se ela for uma criança do sexo masculino, é muito provável que ela vai internalizar essas ideias, né? A gente sabe disso. Então fica claro que esse menino, ele tem uma postura bastante violenta, machista em relação às meninas, né? Isso fica mais claro ainda no episódio 3, como ele trata a psicóloga, né? Em alguns momentos ele perde o controle, ele levanta, ele intimida, ele fica muito próximo, ele grita, ele usa palavrões, ele joga o chocolate quente, então ele tem alguns acessos aí, né, de raiva diante dessa mulher. E fica muito mais claro ainda quando ele decide fazer o que ele fez com essa menina, que era colega dele, né? Porque, de novo, gente, eu já dei vários spoilers, vou ter que dar mais um aqui. Essa menina teve fotos vazadas, né? Fotos nudes, como a gente fala, né? Vazadas. E o pessoal ficou comentando algumas coisas no Instagram, até que essa menina colocou um rótulo no protagonista, né? O Jamie, chamando ele basicamente de alguém que era feio, que não seria... que ninguém gostaria de ter um relacionamento com ele, e ele demonstra essa insegurança várias vezes durante os episódios, principalmente com a psicóloga. O que você acha de mim? Você gosta de mim? Ele quer muito essa sensação, esse respaldo de alguém, né? E aí a gente percebe que muitas vezes, aí é que está o grande problema. O pai, forçado a trabalhar, existe um sistema que a gente pertence a esse sistema, a gente tem que trabalhar. O pai tem um trabalho que exige bastante, ele fala no episódio final que ele tem que sair às 6 horas, ele volta às 8, e o filho dele fica grudado nas telas, então eles não têm um relacionamento muito próximo. Isso também acontece com um dos detetives, um dos policiais, e o filho dele, que também estuda na mesma escola, né? Inclusive tem uma cena dos dois ali, que a gente percebe que existe um grande distanciamento entre os dois. E aí o que eu... Só pra gente terminar esse episódio, para ele não ficar tão longo assim, né? O que eu queria dizer aqui para vocês, gente? Vamos focar aqui nos últimos minutos, né? Existe um livro, uma obra muito boa, do Hugo Monteiro Ferreira. Eu tive o prazer de conhecer o Hugo pessoalmente, no Espírito Santo e também em Belo Horizonte. A gente participou de um mesmo evento, né? E eu era palestrante, ele também. A gente trocou uma ideia muito breve ali. Infelizmente, eu não tive o prazer de conversar bastante com o Hugo, mas eu comprei o livro dele. É um livro importantíssimo para todo mundo que trabalha com educação. Todo mundo que é pai, mãe, que é família, tem que ler esse livro, porque o Hugo fez uma pesquisa com jovens, adolescentes de diversas cidades brasileiras. Entrevistou, se eu não me engano, mais de 3.000 jovens, né? Já faz um tempinho que eu li. E eu selecionei algumas coisas aqui que o pessoal... olha, ele fala aqui que... Olha lá, desafiador ouvir em silêncio os relatos de medo, de angústia, de ansiedade, de vulnerabilidade. Quando eu leio aqui, gente, eu fico emocionado, porque é difícil de ler. Então ele entrevistou aqui alguém do Recife. E isso aqui é uma transcrição literal do que
esse jovem disse, né? Na minha sala, na escola, tem mais além de mim. A gente formou um grupo e, nas quartas-feiras, a gente se corta. E depois a gente chora junto. E depois a gente lista o que deve ser feito primeiro. Se queimar a mão ou usar a corda no pescoço. Mas ninguém fala, é claro. Você pode ajudar? Não é fácil, gente. Mas tem mais. Eu vou ler porque isso é muito importante. Eu selecionei alguns aqui, né? Esse aqui. Não me dá mais vontade de nada. Bate um baixo astral geral. Eu não quero mais nada. Só ficar no meu quarto. Lá, ao menos ninguém me incomoda. Nem eu incomodo ninguém. E é isso. Esse aqui, pra mim, é o Jamie, sabe? Esse protagonista da série que se trancou no quarto para não ter que lidar com ninguém porque ninguém quer ele. Ele se acha feio. E é um menino bonito, né? Ele se acha feio. Ele acha que ninguém quer ter um relacionamento com ele. Ele deve espelhar muito isso da falta, né? Porque não tem a presença, a falta, a ausência do seu pai que tem que trabalhar bastante, né? Enfim, é muito complicado. E passo muito tempo com Lourdes. Ela me criou, ela me conhece mais do que os meus pais. Eles vivem fora de casa, passam muito tempo longe de mim. Foi sempre assim. Vejo meu pai menos do que vejo o secretário dele. São 2 jovens aqui, um de 18 do Rio de Janeiro e outro de 12 anos de Belo Horizonte. E só para terminar, para a gente comentar um pouquinho, não lembro a roupa que meu pai vestiu para ir trabalhar. Acho que nem sei se meu pai vestiu uma roupa. Ele sabe que eu visto o uniforme da escola, mas ele não se liga se está limpo ou sujo. Quem se liga é a moça que trabalha aqui. Minha mãe também se liga, mas ela não sai do celular. Vende imóveis, eu fico só. 13 anos, Recife. Complicado. A gente vê alguns casos aqui de abandono, né, parental, a gente pode dizer, mas eu quero deixar muito claro, às vezes a gente não tem opção, né, gente? Não tem opção. E a gente tem que encontrar uma maneira de fazer funcionar isso. O último episódio que eu gravei no outro podcast, que eu já citei aqui, o Chá Pedagógico, que eu faço com o meu querido amigo e irmão Rodolfo Machello, né? A gente falou um pouco sobre isso, sobre a questão. Inclusive, nos últimos 2 meses aí, a gente tem falado bastante sobre isso, com chá pedagógico, em eventos, no episódio, entre nós dois, quando a gente vai discutir alguma coisa, sobre a questão principalmente do celular, porque o celular ele vai comigo para onde eu quiser. E o jovem que tem isso no bolso e tem acesso à internet, ele faz o que ele quer, onde ele quer, sem restrição, sem supervisão. Isso é muito complicado. Mas aí entra a questão do quarto, né? Quando o jovem se tranca no seu quarto, ele fica o dia inteiro no seu quarto, ele está ali mexendo no seu computador. Muitas vezes essa coisa de se isolar socialmente, entrar em vários sites e redes sociais, querer pertencer e não conseguir, também faz um estrago muito grande. Então a gente tem que, de alguma maneira, criar uma solução que olhe para essas duas coisas. Não é só banir celulares ou limitar celulares na sala de aula ou em outros contextos, mas também não permitir que esses jovens tenham acesso a tudo o que eles bem entenderem e quiserem dentro dos seus quartos. Por isso que, às vezes, quando a gente pensa nessas grandes revoluções, ou vamos ter uma ideia genial para resolver tudo isso, a gente acaba pensando de maneira superficial e parcial. Se a gente resolve um lado, não vai resolver nada. Em nenhum momento, por exemplo, eu me lembro de ter visto na série
a questão do celular como protagonista, né? Acho que talvez no segundo episódio a criançada tá com o celular e tá assistindo coisa no celular, aí sim. Mas a questão mesmo foi o quarto, né? Que fica muito mais claro no último episódio. E um outro trecho aqui do livro diz o seguinte: o quarto é a metáfora da família que não dialoga, mas grita, da escola que não acolhe, mas exige o desempenho das notas. É a metáfora da não escuta, do não diálogo, do não acolhimento e da dificuldade de dizer não. Por isso que eu queria trazer essa série, uma série que realmente me abalou, me deixou triste, me deixou sem esperança, porque eu acho que a solução exige um esforço muito grande de diversas frentes. Nós, educadores, que estamos tentando levar essa mensagem para vocês, vocês pais, famílias, que às vezes ficam o dia inteiro fora de casa, né? E quem é que cuida dos seus filhos? Aí a gente quer deixar o filho na escola e delegar essa parte para a escola. Mas não funciona assim. A escola tem outras crianças, várias outras crianças para dar conta. A gente não tem um número adequado, às vezes, de profissionais para lidar com 30, 40, às vezes até 50 alunos na sala de aula. Todos eles com algum problema, com alguma questão, com algum dilema. Como é que a gente cuida, então? Eu acho, e vou bater nessa tecla de novo, então vou levar em consideração o último episódio do Chá Pedagógico, que a Virgínia tem falado. A gente precisa imediatamente criar uma política nacional e dentro das escolas, né, e dentro das famílias, para restringir ao máximo acesso a redes sociais, ao celular, fora de hora, no tempo livre, na hora de lazer, que as crianças deveriam estar fora de casa, ou no jardim, ou na rua, ou sei lá onde, brincando com seus pares, né? De maneira presencial, fisicamente lá. Isso tem que acontecer, gente. Porque senão a gente já vê as consequências gravíssimas em relação... Eu falei isso no último episódio. QI, em relação à inteligência das crianças, né, que vem caindo. Em relação à saúde mental, a gente tem níveis assustadores de ansiedade, de depressão, de suicídio, principalmente entre as meninas, que, de novo, a questão da imagem corporal dentro das redes sociais afeta muito mais diretamente as meninas que os meninos. Mas os meninos, eles são afetados pelo que a gente normalmente se refere a masculinidade tóxica, né? Então tem pessoas que são influenciadoras, homens que criam um estereótipo extremamente danoso, machista, que faz com que as crianças os meninos que estão crescendo, que não se encaixem nesses estereótipos, se vejam como inferiores. E aí, para ser mais assertivo, né, para impor a sua masculinidade, eles vão fazer isso de maneira violenta, inclusive, como esse menino faz. Então, esse problema é gigantesco, ele vai exigir muito esforço, mas eu espero que pelo menos nessa reflexão aqui comigo, a gente entenda duas coisas. A primeira coisa é a ausência. A ausência é muito complicada na hora da educação familiar. Então, pai e mãe, se vocês ficam ausentes o tempo todo por causa do trabalho, quando vocês estiverem em casa, fiquem longe do celular o máximo possível e aproveitem ao máximo a interação social com o filho, com a filha de vocês. Façam isso, né? Isso é muito importante. E a segunda coisa, o quarto. O quarto não é um lugar seguro se esse quarto ele está sempre fechado e dentro desse quarto tem uma máquina com uma tela que me dá acesso a qualquer coisa que eu quiser
e eu sou uma criança, um adolescente que não tem capacidade mental, biológica para conseguir controlar alguns impulsos. Então eu vou fazer o que eu quiser e eu não vou contar para os meus pais. Eu sei que eu não devo contar para os meus pais. Isso vai mexer com a minha cabeça. Eu vou virar uma pessoa violenta, eu posso virar uma pessoa que vai discriminar, uma pessoa que vai fazer coisas completamente erradas e ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar porque ninguém está fiscalizando, ninguém está vendo. As Big Tech, essas companhias, empresas, elas desenham as redes sociais com algoritmos que vão roubar a atenção da criança. Então, quanto mais atenção a criança der para aquilo, mais vai aparecer para ela. E a criança, ela quer ver coisas bizarras, violentas, ela tem curiosidade, ela quer ver gente pelada, ela vai acessar pornografia, ela vai assistir vídeos, muitas vezes de coisas horríveis como decapitações, sem nenhuma fiscalização, eles vão fazer tudo o que você imagina e muito mais, e muito pior também. Então a gente tem que banir, a gente tem que restringir, a gente tem que limitar. Certo, gente? É isso, esse é o recado desse episódio de Fator Coruja. Se vocês ainda não me seguem, sigam o canal. Não esquece de mandar para algum colega, algum amigo seu que precisa ouvir isso também. Coloca aí o sininho para você receber as notificações quando tiver algum episódio novo. Deixa seu like para o YouTube me ajudar a divulgar esse conteúdo que eu espero que sirva para você, que seja importante, porque a minha missão é essa. Minha missão é falar sobre coisas que às vezes não são tão agradáveis assim, mas sempre olhando para o olhar da filosofia, da educação e da ciência. Até a próxima, então, gente. E assistam a série Adolescência. É fenomenal, é dura, difícil de assistir, mas vale a pena e eu acho que deveria ser obrigatória para todo mundo que tem filho, tem filha, todo mundo que trabalha com educação. É isso. Tchau, tchau.